A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa. Quero agradecer a você o apoio que você tem dado ao programa Verdade e Vida, suas orações, sua divulgação. E hoje nós vamos tratar de um assunto da mais alta importância. Vamos falar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Cláudio Martins, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Magnólias, em Sorocaba, São Paulo. Seja bem-vindo, reverendo, ao Verdade e Vida. Obrigado, eu agradeço o convite, viu, Daniel? Tá bom. Reverendo Cláudio, por que existe, hoje, nos dias que vivemos, uma falta de líderes autênticos? É verdade, Daniel. A Bíblia diz que nos finais dos tempos aconteceria isto. Hoje a gente tem uma síndrome messiânica muito grande na liderança das igrejas e essas pessoas parece que têm desejado se colocar no lugar de Jesus. Jesus falou que nos finais dos tempos muitos apareceriam dizendo que eram ele. Isso às vezes não aparece de uma forma tão clara, mas ele é bem velada quando nós vemos alguns líderes de igreja se colocando aí como autores dos milagres, ou onde eles estão aqui há o milagre, ou ali as coisas acontecem. Milagres só há em Jesus. Uma coisa que é inversamente proporcional e tem desqualificado muito esses líderes é justamente a questão dos escândalos que nós temos vistos aí na televisão, né? Então são pessoas que se colocam no lugar de Jesus, mas em contrapartida têm proporcionado escândalos que desacreditam a sociedade a respeito da questão da vida cristã, da proposta cristã autêntica que a Bíblia propõe. Ela propõe que cristianismo só existe como Jesus. Ele é o único Messias, ele é o único Salvador, ele é o único que traz libertação, ele é o único que traz uma nova qualidade de vida, uma visão do reino de Deus para a vida das pessoas. Então não há mais autenticidade nessas pessoas, né? É difícil. Reverendo, no final do ano passado nós tivemos no Brasil uma guerra urbana que foi acompanhada por todo mundo. Seria esse um sinal da vinda de Cristo? Certamente. Jesus também falou lá em Mateus 24 que ouviríamos rumores de guerra. E ele ainda disse assim, esse ainda não é o final, é o princípio do final, né? E a grande guerra urbana aí do Rio de Janeiro parece que foi um grande sinal para o mundo, repercutindo nos jornais do mundo todo. Nós, há poucos anos, tivemos aí os Estados Unidos e o Iraque, naquela guerra armamentista lá, que resultou na morte do Saddam. E agora nós estamos vendo também essa violência se alastrar muito forte na questão urbana. Paris, ano passado também, você viu o que aconteceu lá, aquelas grandes greves, aqueles apedrejamentos, tudo. Então, Jesus falou que seria assim. No finais dos tempos haveriam guerras, lutas, haveriam muitos rumores, a princípio, de como o homem se degradaria, né? Reverendo, uma das marcas da contemporaneidade é o esfriamento do amor com um impacto direto na vida das famílias, na vida da sociedade. Qual a resposta que a igreja tem para dar para esses acontecimentos dos dias atuais? Eu acredito, Daniel, que a falta de amor é uma das marcas bíblicas dos finais dos tempos mais marcantes. Hoje em dia as pessoas parece que andam com muita gente à sua volta, mas ao mesmo tempo são solitárias. Não existe realmente você amar sem viver em comunidade. Você precisa da comunidade. E a comunidade que tem mais sofrido a ausência de amor é a família. Você vê numa casa hoje as pessoas circularem, transitarem dentro da casa, mas sozinhas. Às vezes o filho está no computador, o pai está na frente da televisão, a mãe está fazendo uma outra coisa, vendo os afazeres do dia seguinte. A mesa de jantar é uma peça decorativa da casa, um lugar que dentro da casa era ambiente de comunhão desde a época de Cristo. Você vê Cristo fazer grandes reuniões e conversas e debater assuntos à volta da mesa. E as pessoas hoje não têm mais essa convivência. Por isso eu acho que a resposta da igreja para esse problema do esfriamento do amor nos dias de hoje é ela se tornar uma grande família. Ter convivência, passar valores cristãos de pais para filhos, filhos para pais,
Por isso, eu como pastor, eu gosto muito de igrejas pequenas, que a gente pode tratar as pessoas pessoalmente. Reverendo Cláudio, nos últimos dias nós estamos vendo a ciência se multiplicando. Esse também seria um dos sinais da segunda vinda de Cristo? Certamente que sim. Está lá nas Escrituras também dizendo que a multiplicação da ciência seria um dos sinais da vinda de Cristo. Agora, a ciência é um subproduto da criatividade humana, da inteligência, atributos que Deus nos passou. Só que nós somos infectados pelo pecado também. Como nós somos infectados pelo pecado, isso aí tem também nos feito usar a ciência para o mal, como ela pode ser usada para o bem. Como a ciência tem trazido cura, a ciência tem trazido morte também. Infelizmente, o ser humano ele não tem essa autenticidade de bem que nem Deus tem, a fim de fazer todas as coisas da maneira perfeita. Muito obrigado, Reverendo Cláudio, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou ao seu coração, hoje abordando o tema Os Sinais da Segunda Vinda de Cristo. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Há um lugar preparado por Deus, onde a morte não tem lugar. Para você, depois que atravessar a linha da fronteira, feche os olhos, tente imaginar a cidade que do céu virá quando o tempo atravessar a linha da fronteira. Há um lugar que a glória do nosso Deus faz brilhar e os nossos olhos poderão contemplar quando a gente atravessar a linha da fronteira. Há um lugar para quem no mundo não há lugar. Deixa no mundo que não pode estar lá. É preciso livre atravessar a linha da fronteira. Ruas, praças de ouro puro, pedra preciosa, um muro, e toda lágrima rolada, nosso Deus vai enxugar. Lá não há lugar escuro e viver é tão seguro. Vida eterna abençoada junto ao nosso Deus. O caminho é estreito pra chegar, mas a graça do Senhor nos basta. Marcas que o mundo nos fez, Ele vai curar. Nova vida que se viver é a lição que temos que aprender. Com Jesus atravessar
Hoje nós vamos conversar sobre os sinais da segunda vinda de Cristo e vamos tratar deste assunto à luz de Mateus, capítulo 24. Há cerca de 2.000 referências sobre a segunda vinda de Cristo em todas as Escrituras. Deus escreve a história antes dela acontecer. As profecias acerca da primeira vinda se cumpriram cabal e literalmente. Assim também será com as profecias a respeito da segunda vinda. Não existe improvisação, não existe acaso. A história já está programada desde toda a eternidade. A história não caminha sem rumo, como um caminhão ladeira abaixo sem freio. A história não está dando voltas dentro da visão cíclica. A história, ela é teleológica, em outras palavras, ela caminha para uma consumação. E a consumação da história é a vitória retumbante de Jesus Cristo e da sua igreja. A segunda vinda de Cristo é uma garantia absoluta de que Deus está no controle da história. Ele está assentado na sala de comando do universo. E Ele está dirigindo a história para o seu fim, onde a vitória será de Cristo e do seu povo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre alguns sinais claros, específicos, que nos apontam para a segunda vinda de Cristo. No sermão profético registrado em Mateus 24, Lucas 21, Jesus vai nos falar sobre alguns desses sinais. E o primeiro sinal que ele aponta é que no mundo haveria engano religioso. Levantar-se-iam os falsos profetas e enganariam a muitos, se possível, até os eleitos de Deus. Nós estamos vendo florescer no mundo inteiro muitas religiões. A cada dia surgem 5 novas religiões no mundo. Muitas ideias, muitas doutrinas, muitas propostas, muitas loucuras em nome de Deus. Pois este engano religioso, este florescimento de muitas igrejas, cada uma pregando novidades as mais estranhas, evidencia para nós que Jesus está às portas. Outro sinal, que está lá no livro de Daniel, é que o saber se multiplicaria. Nós estamos vivendo um fato curiosíssimo, porque a nossa geração é a geração que está vendo os maiores espetáculos da ciência. Em 1822, para que Dona Leopoldina mandasse um recado para Dom Pedro I do Rio de Janeiro a São Paulo, o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou foi um cavalo de corridas. Hoje nós estamos devassando o espaço sideral. Hoje nós já fomos à Lua, hoje nós já pesquisamos os planetas, hoje nós já estamos vendo os milagres extraordinários da ciência e da tecnologia. Somos a geração da internet, do telefone celular, da cibernética, da comunicação virtual. Hoje a ciência na área da medicina, na área da comunicação, faz avanços extraordinários. Isto é um cumprimento das profecias de que Jesus está às portas. Jesus Cristo também disse que antes da sua vinda teríamos guerras e rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Pois no século XX e no começo desse século XXI, estamos assistindo o mundo em pé de guerra. Nós assistimos 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial, matando 30 milhões de pessoas. Assistimos à Segunda Guerra Mundial,
1939 a 1945, 60 milhões de pessoas foram mortas. Assistimos como o comunismo abocanhou 1/3 do planeta no século XX, levando mais de 40 milhões de pessoas à morte. Assistimos só na China, com Mao Tse-tung, cerca de 60 milhões de pessoas mortas. O mundo, a cada acordo de paz que faz, levanta mais uma atitude de se armar até os dentes para se preparar para a guerra. O mundo está em pé de guerra. Guerra na África, guerra na Ásia, guerra na Europa. Esta semana assistimos à guerra no Rio de Janeiro, quando o Estado aparelhado toma e reconquista regiões onde o narcotráfico se achava dono no comando daquelas comunidades. As guerras estão por todos os lados, derramando sangue, trazendo violência, truculência, e este é um sinal claro e eloquente da segunda vinda de Cristo. Mas Jesus vai além e diz que também haveria terremotos em vários lugares, pois só no século XX nós tivemos mais terremotos do que em toda a história pregressa da humanidade. Terremotos no Japão, terremotos no Chile, terremotos no Peru, terremotos por todos os lados. Só nos últimos tempos assistimos 2 grandes terremotos, um no Haiti e outro no Chile, pois a terra está tremendo. E esses fenômenos sísmicos não são apenas casuais, não são apenas fenômenos naturais, eles estão na agenda de Deus como um sinal eloquente da segunda vinda do Senhor Jesus. Jesus disse também que haveria pestilências e fome em muitos lugares. A todo tempo, novas pestilências surgem, pragas nos campos, doenças nos animais, doenças na humanidade, que desafiam a ciência. Quando descobrimos um tratamento para uma espécie de epidemia, surgem outras que vão desafiar a ciência. E estes fenômenos, produtos talvez da explosão populacional, produtos talvez da ética sem freios de uma humanidade rendida ao pecado, com a promiscuidade proliferando, gerando doenças e mais doenças. Isto também é um sinal claro e evidente da segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo disse ainda que o amor de muitos se esfriaria e a iniquidade se multiplicaria, pois este é um retrato da sociedade contemporânea. O individualismo, a violência dentro do lar, nas escolas, nas empresas, nas ruas, nos antros do pecado. A violência se espalha por todos os lados, no campo e na cidade. E nós estamos assistindo com isso uma espécie de amortecimento das emoções, de anestesiamento da consciência, de cauterização dos valores e dos sentimentos e dos propósitos que nos ligam ao nosso próximo, de amar ao próximo como a nós mesmos. E estamos assistindo uma sociedade que caminha para a apostasia do amor, uma sociedade que trata o semelhante como inimigo e como alguém estranho que nos oferece riscos a cada momento. E isso leva a sociedade contemporânea ao esfriamento do amor e ao aumento da iniquidade. Mas nós encontramos também na Bíblia outros sinais. E o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, disse que Jesus não voltaria sem que primeiro existisse no mundo a apostasia. Apostasia é o abandono da verdade. Apostasia é quando os homens chegam e dizem o seguinte: nós não acreditamos mais na palavra de Deus.
Nós não acreditamos mais nas verdades absolutas reveladas nas Escrituras. E o que nós estamos assistindo é uma explosão de apostasia. Seminários que outrora foram verdadeiros monumentos da ortodoxia, formando pastores, teólogos, missionários, que percorriam o mundo levando a boa nova do Evangelho, foram assaltados pelo movimento liberal. E hoje esses seminários produzem morte em vez de vida, produzem heresias em vez de serem defensores da verdade. E nós estamos percebendo que esses são sinais visíveis e eloquentes da volta do Senhor Jesus. Estamos assistindo, por outro lado, a proliferação do misticismo, do sincretismo religioso, de igrejas sendo tomadas e assaltadas por crendices pagãs, igrejas se transformando em verdadeiros laboratórios de heresias, que levam o povo para longe de Deus, que enganam o povo com mentiras, com outro evangelho, com um falso evangelho, que não é evangelho, levando essas pessoas à apostasia religiosa. Isto é um sinal evidente que nós estamos próximos da segunda vinda de Jesus. Mas Paulo prossegue e diz que também se manifestaria o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Arnold Toynbee, grande historiador, disse que o mundo está preparado para adorar qualquer novo César que ofereça ao mundo unidade e paz. Parece-nos que o cenário está preparado para o levantamento deste ditador de ordem mundial, aquele que vai se assentar no trono e vai querer ser adorado como Deus, aquele que vai declarar guerra contra os santos de Deus, aquele que vai matar muitos destes, mas os santos de Deus poderão ser mortos, mas não serão derrotados, porque eles vencerão o dragão e o seu anticristo, com a palavra do testemunho e com o sangue do Cordeiro. Eles preferirão a morte à apostasia, e desta maneira nós estamos já como que num afunilamento da história, mostrando que Jesus está prestes a voltar. A grande questão é, como é que nós deveríamos encarar a questão da segunda vinda de Cristo? Os céticos, os incrédulos, os apóstatas perguntarão: onde está a promessa da sua vinda? Outros dizem: vamos viver, Jesus não vai voltar, e vivem desapercebidamente. Talvez não é tanto uma questão de praticar pecados graves, grosseiros. Jesus Cristo disse que quando Ele vier, os homens vão viver como na geração de Noé, casavam e davam-se em casamento, compravam e vendiam, até que chegou o dilúvio. Eu pergunto a você, que mal há nisso, em comprar e vender, em casar e em dar-se em casamento? Nenhum mal. Mas quando coisas lícitas ocupam o seu coração a tal ponto de você não ter tempo para Deus, não ter tempo para a sua alma, e não se aperceber de que você precisa se voltar para Deus em arrependimento e fé, então você está num grande risco, num grande perigo. Minha palavra a você é esta: você precisa aguardar a vinda de Jesus e apressar a vinda de Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Arrependa-se de seus pecados. Volte-se para Deus. Porque aquele dia ninguém sabe, senão o Pai. E esse dia vai pegar os homens de surpresa. E na última hora não haverá tempo para você se preparar. Por isso, hoje, agora, é o momento de você se preparar para a volta do Senhor Jesus. Entregue a sua vida a Ele, arrependa-se dos seus pecados, ponha a sua confiança em Jesus, para que quando aquele dia chegar, não apanhe você de surpresa, e você poderá então, com toda alegria, desfrutar desta aventura eterna, oferecida a você pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Se você crer no Senhor Jesus agora, naquele dia você estará com Ele, você reinará com Ele e você passará a eternidade com Ele, numa vida de gozo, de paz, de felicidade eterna.
Mas se você não se preparar, esse dia pode pegar você de surpresa e você estará para sempre banido da face de Deus, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero, neste momento, convidar você para se voltar para Deus, para se preparar para aquele glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Ore comigo neste momento. Coloque a sua vida diante do trono da graça de Deus, porque hoje é um dia de oportunidade e hoje é um dia em que as portas da graça ainda estão abertas para você. Ore comigo assim. Deus querido, eu quero te dar graças pelo alerta da tua palavra. Te dar graças porque tu nos deste sinais para nos mostrar como a vinda de Jesus está próxima e como nós precisamos nos preparar para aquele glorioso dia. Deus, abra os olhos da nossa alma, abra os olhos do nosso entendimento e dá-nos percepção do tempo em que vivemos, para que, quando aquele glorioso dia chegar, não nos apanhe de surpresa. Louvado seja o teu nome, porque a história não está à deriva, porque tu estás no comando da história e porque tu nos alertas acerca da necessidade de estarmos preparados para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome por esta verdade, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os sinais da segunda vinda de Cristo. Esse foi o tema da mensagem que você acabou de ouvir do sermão profético de Cristo baseado em Mateus capítulo 24, onde o reverendo Hernandes mostrou os principais sinais que antecederão a segunda vinda de Cristo. O engano religioso, as guerras, os terremotos, o aumento do saber humano, a apostasia e a manifestação do anticristo. Precisamos estar atentos aos sinais, vivendo de forma vigilante para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. Os sinais da segunda vinda de Cristo. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD, tanto para sua edificação como para presentear um amigo ou um familiar. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre ali na nossa loja virtual. Também pelo nosso site você pode assistir tanto o programa de hoje ou um dos mais de 250 programas que, graças a Deus, já foram ao ar. E você pode fazê-lo inteiramente grátis. Ou ainda você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprime o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação numa agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Muitas pessoas estão ligando e nós colocamos ali no nosso site o cadastre da sua igreja, para que você possa corrigir os dados da sua igreja que não estão incorretos ou acrescentar os horários de culto, escola dominical, para que os amigos telespectadores, quando acessarem, possam encontrar os dados corretos da sua igreja. Então você que é pastor, você que é presbítero, atualize o dado da sua igreja, cadastre a sua igreja no site do programa Verdade e Vida. Amigo telespectador, eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Culto pela manhã, sempre começando às 9 horas, escola dominical, e à noite o culto vespertino às 18 horas. Entre em contato, entre no nosso site www.verdadevida.com.br e encontre a Igreja Presbiteriana mais próxima da sua casa. Como viver feliz no meio das provas. Esse é o tema do nosso próximo programa, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Você já imaginou uma enciclopédia bíblica em 5 volumes? Esse é mais um lançamento da editora Cultura Cristã. São mais de 5.000 páginas com informações sobre temas, personagens bíblicos, interpretação e centenas de ilustrações. Além de tabelas, mapas e esboços para uma rápida visualização e leitura. Um material indispensável para você, professor, pastor, palestrante e pesquisador. Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Um material que não pode faltar na sua estante.
Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.